Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilhar as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha só que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui. Quiet Quitting, o fenômeno da demissão silenciosa. A mais nova onda ou tendência que circula nas mídias sociais é chamada de Quiet Quitting, ou demissão silenciosa. Você sabe o que está por detrás desse comportamento? É importante definir limites saudáveis para realizarmos o nosso melhor trabalho, mas a prática tem ido além de apenas encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a qualidade de vida. A demissão silenciosa é uma nova onda, onde os colaboradores estabelecem limites pessoais no trabalho, realizando as tarefas estritamente necessárias. Priorizam o tempo fora do trabalho a fim de encontrar um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. Aparentemente, a pandemia, com o lockdown, despertou as pessoas para avaliarem a quantidade de trabalho que estavam executando, excluindo com isso o tempo com a família e a dedicação às coisas particulares. Embora tenha um efeito bola de neve provocado pelas mídias, o conceito já existia há algum tempo. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui o experiente Antônio Wróblewski. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para conversar, prosear comigo o Antônio. Antônio, meu caro amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. É um prazer imenso estar com você, Paulo. É sempre bom a gente encontrar pessoas que estão vivendo logística, supply chain e outras afins há bastante tempo. E você faz parte de uma delas, né? Então, é um prazer estar aqui, um prazer estar conversando com você, um prazer poder trocar um pouco de ideias para com o seu público. Que bacana, Antônio. Antônio, a gente que se conhece de alguma maneira, mas indiretamente trabalhamos em empresas aí. Você trabalhou em uma empresa que prestou serviços para a Unilever, eu fiquei muito tempo na Unilever. Amigos comuns, né? Renato Cantarelli, José Roberto Fornaza, são pessoas fantásticas. Eu gosto muito de citar nomes, afinal de contas, a nossa vida ela é feita e permeada por amigos. Mas antes de nós seguirmos nesse tema fantástico aqui, o Antônio, quem é o Antônio? Bom, eu sou originalmente formado em engenharia pela FEI, e depois, como todo bom engenheiro, começa a sair pelo mundo, né? E acabei fazendo um MBA na New York University quando eu era funcionário da Singer Company. Eu fui funcionário da Singer Company, poucas pessoas se lembram dela hoje. E aí eu acabei sendo transferido para os Estados Unidos e acabei vivendo um tempo lá e acabei fazendo meu MBA lá. Eu conto só essas duas pontas. É claro que entre uma coisa e outra tem muita coisa que você é jovem, né? Porque a gente não é velho a vida inteira e aconteceram, mas eu acho que essas são as duas pontas educacionais. Tive minha vida inicialmente, eu comecei inclusive fazendo projetos lá muito lá atrás, né? Como todo bom engenheiro. E aí tive minha vida em embarcadores grandes. A Singer foi uma, a segunda foi a Olivetti, e era uma empresa fantástica à época. Foi quando nós, olha, coisa interessante, nós trouxemos os primeiros computadores Olivetti para o Brasil. Que o Brasil não tinha computadores, o Brasil só tinha alguns montadores, né, brasileiros e tal, pela lei da reserva de mercado, que é uma coisa que hoje nunca mais ninguém falou, mas nós que convivemos com isso sabemos o que aconteceu. E aí eu acabei indo para montando no Brasil a Hertz Corporação, que a Hertz aqui era uma grande franquia. Depois de Hertz eu fui DHL durante bastante tempo também, durante 9 anos. E aí eu fui para a Ryder como presidente da Ryder. Eu fui diretor executivo da Hertz e fui country manager da DHL. Então eu tenho os últimos 30 anos meus
totalmente voltado para a logística. Olha Que só é, que fantástico. apesar que Hertz é uma empresa de carros, mas se você não colocar o carro no lugar certo, na hora certa, ele não é alugado. Então, você tem um desafio logístico monstruoso aí. Hoje as empresas entendem isso. Baita experiência. E hoje você é conselheiro, né, Antônio? 2008, quando a Ryder saiu do Brasil, a Ryder saiu de 40 países no mesmo mês, por uma questão do ano 2008. Eu acabei montando uma empresa que se chama Avro, e essa empresa investia em pequenas outras empresas e ou nós fazíamos algum projeto. Eu fiz o projeto da fusão, não sei se você se lembra, nós pegamos 3 transportadoras e uma empresa de armazéns e criamos a Traft, que até eram 3 transportadoras pequenas que juntamos com o armazém e acabamos criando uma empresa à época de 250 milhões. E enquanto isso eu fiz vários outros projetos, fiz um projeto voltado para cimento com rodolatina, sempre com o mesmo objetivo, melhorar e procurar acessar melhor o mercado financeiro. Acabei me associando com alguns fundos, acabei trabalhando com algumas pessoas de fundo muito interessantes, muito que ainda hoje são pessoas de renome no mercado. E acabei, como eu fui para 2013, eu fui para a BBM, para começar o projeto BBM. Em 2017, nós trouxemos o fundo Stratos, que foi uma das melhores coisas que aconteceu para a BBM. Nós saímos de uma receita de 300 milhões para uma receita de 2 bi, que é o que nós estamos fechando esse ano. Adquirimos 3 empresas pesadas, e hoje a BBM é o segundo ou o terceiro, mas é mais para o segundo operador no Brasil. Uma empresa com mais de 6 mil funcionários. Eu estou completando o ano que vem 10 anos de BBM, uma coisa incrível. Olha só. E eu montei o primeiro conselho lá e depois fiquei todo esse tempo lá e hoje eu sou o presidente do conselho. A presidência do conselho é uma eleição que acontece sempre em março entre os sócios e indicam alguém. Eu estou como presidente do conselho lá e estou como sócio também de uma empresa de tecnologia chamada Pathfind, que é uma empresa no Ceará, uma empresa puramente tecnologia, tem quase 100 funcionários, 95% são técnicos, engenheiros, doutores, e é uma empresa que desenvolveu o otimizador e roteirizador dinâmico no Brasil. Essa Maravilha. foi a reinvenção, Paulo, sabe? Você, de repente, chega... Isso foi em 2018 que a gente fez, que eu fiz, né? Entrei com um grupo na empresa, e foi a reinvenção. Eu não conhecia nada, não, diferentemente de você, que sempre esteve dentro de tecnologia. Eu não. Um amigo meu diz: uma vez presidente, nunca mais é outra coisa, é só presidente. Eu sempre estive envolvido como presidente de empresas. Eu tinha uma visão geral, mas todas as empresas eram embarcadoras, ou seja, não era nenhum desenvolvedor. E eu fui aprender a fazer, e eu confesso para você que acho que eu saí muito bem nessa de aprender como é que você faz algo muito interessante para a logística, que é a otimização. Bacana. Fundamental, de fundamental importância e que ainda vai dar muito o que falar. Você se lembra, Paulo, que quando eu fui o primeiro presidente da Ryder no Brasil, em 1997. Em 98, nós trouxemos o primeiro TMS para o Brasil, que é o Manhattan, que era o Manhattan. Ninguém tinha TMS. Estou falando próximo a 2000, nenhuma operador tinha TMS. O otimizador é uma ferramenta totalmente de inclusão, é uma ferramenta que abre as portas para você, para a empresa que está pensando, para entrar no segmento totalmente voltado para nuvens, para a inteligência artificial e assim por diante, e que tem um espaço monstro. Nós temos hoje 4 ou 5 grandes operadores no Brasil, 2 deles são multinacionais. Olha só que bacana. Eu fiquei extremamente interessado e, eventualmente, nos bastidores, depois nós vamos conversar e trazer alguém para falar sobre esse produto, né, que vocês estão desenvolvendo aí.
Antônio, meu caro amigo, vamos desbravar o tema do quiet quitting, né? O pessoal deve estar pensando aí, principalmente o pessoal que trabalha na logística, né? O pessoal que conhece o Antônio, né? Conhece o passado, a história do Antônio e sabe de toda a experiência dele e que, portanto, falar de um tema como esse, ele tem todo o gabarito. Eu vou pedir até para o pessoal, o Antônio aí, acionar o sininho aí, fazer inscrição no nosso canal, botar um joinha para toda a sua experiência aí, que ela é extremamente interessante. Vamos contextualizar um pouco esse tema aí, o Antônio, vamos nessa? Bom, é, na verdade é o seguinte, eu acho que o quiet quitting existe já há muito tempo, nós sabemos. Ele nunca foi tratado na maneira que ele deveria ser tratado. E a gente era muito duro, eu digo, a gente de não é muito tempo atrás, 5, 6, 7 anos atrás, né? Ou ele não servia, você demitia, ia buscar outro. E um dia, lendo um artigo de um órgão americano de pesquisa chamado Talkspace, que ele trata exatamente isso, é Talkspace Employee Stress Check. Ele descobriu algumas coisinhas, ele realizou algumas coisinhas importantes, que, por exemplo, 40% com quem eles falaram, isso dentro do mercado americano, que é um pouco mais tranquilo que o mercado brasileiro, iriam pedir demissão nos próximos meses. E um a cada três trabalhadores, isso vem de encontro àquilo que você pregou, Paulo, estavam infelizes, totalmente infelizes. Ou seja, ou seja, em função do burnout, ou qualquer outro termo que queiramos usar, o cansaço mental, ou seja, em função de salário, ou seja, a pandemia potencializou isso. E você começou a descobrir que existe um mundo fora o mundo que eu chamo de chão de fábrica, serve para qualquer coisa, não precisa ser fábrica, mas chão de escritórios ou coisa parecida. E aí a gente começou a olhar isso, porque eu faço parte de um grupo que pensa um pouco o que está acontecendo com os nossos colaboradores, como é que você pode melhorar, como você põe o trabalhador dentro da ISD, isso tem uma porção de vertentes, e nós nos assustamos com o nível de insatisfação que está, inclusive, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós não fizemos uma pesquisa formal, porque uma pesquisa, você sabe, demanda muito dinheiro e tempo e especificidade para poder fazer, mas a gente conversou com muita gente, conversamos com mais de 30 empresas e com o pessoal de RH, com o pessoal que está preocupado com as pessoas, e eles todos identificam exatamente isso, que está acontecendo essa demissão silenciosa, ou aquilo que eu falo, se você quiser me demitir, estou à sua disposição. É um pouco de como nasceu essa. Não é teoria, isso é aplicabilidade, né? É observação, né? Na É realidade, é observação. observar as pessoas e ver o que está acontecendo no mercado. E aí, daqui a pouquinho nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa, mas eu gostaria de trazer um pouco do olhar da liderança, Antônio. Como é que ela deve, de alguma maneira, se comportar dentro da organização? Não necessariamente para evitar que isso aconteça, mas pelo menos para tomar conhecimento de que isso pode acontecer, né? Eu diria duas coisas, eu acho importante. Primeiro, isso já está acontecendo. Então, a liderança tem que entender isso, mas isso tem que começar com o top management, com o C-level da companhia. Porque foi-se o tempo onde recursos humanos era um departamento isolado, que falava só em pesquisa de clima, você se lembra muito bem. Ah, como é que tá? Ah, faz a pesquisa de clima. E sempre dava o mesmo resultado. Todas as pesquisas de clima que eu fiz davam sempre o mesmo resultado. Tinha um ou outro pontinho, mas é sempre igual.
O que eu tenho dito muito é assim, é que as empresas têm que entender e têm que começar a praticar o engajamento total. Para que isso aconteça, porque quando a gente fala em liderança, se você imagina, um gerente geral ali, um gerente aqui, um business unit ali. Não, meu caro. Eu tenho visto algumas operações, principalmente de experiência própria, que a liderança está a 1.000 quilômetros, no meio de uma fazenda, que a gente chama no meio do mato, Uhum. sabe? Como é que você faz chegar até ele os objetivos da companhia, como é que a companhia está vendo o trabalho dele e tal? Não é batendo no ombrinho dele, não é o chefe dele, o gerente dele, o vice-presidente dele visitando uma vez a cada ano e fazendo. É fazer o engajamento. E para o engajamento, eu proponho um processo formal e rígido. Formal e rígido. O que é o formal? É literalmente escrito e fazer parte do bônus dele, que todos os funcionários, né, nas empresas hoje têm um bônus anual. Tem aquilo que nós chamamos de curto prazo e de longo prazo. Isso fazer parte do bônus dele e, além do mais, esse é o formal. E o processo, como é que ele se encaixa dentro disso? Porque aí talvez você consiga evitar que os outros, a cascata para baixo dele comece a acontecer, que é o quiet que a gente está falando, né? Então, essa é a primeira coisa. A liderança tem que ser mudada urgentemente. Bacana, meu caro Antônio, legal demais. Vamos fazer o seguinte, Antônio, nós estamos terminando o primeiro tempo da nossa prosa aqui. Tá legal demais, né? Estou gostando muito do nosso bate-papo, da nossa prosa aqui. E nós vamos para o segundo tempo, vamos tomar uma água, um cafezinho e voltamos já. Pode ser, Antônio? Perfeito. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui sobre um assunto, Quiet Quitting, que é um assunto interessante, é um assunto até certo ponto silencioso, né? Não é, Antônio? Eu gostaria que você continuasse desbravando esse tema aí, olhando pela perspectiva principalmente de como é que as pessoas se sentem dentro da organização, a organização pode sofrer com isso, com aumento de rotatividade, ou seja, vou deixar para você desbravar um pouco mais esse assunto, Antônio. Excelente. Eu vou começar citando um exemplo que é um exemplo BBM, que foi esse tópico foi criado pelo André Prado, que é o presidente da BBM, que eu Já tenho o esteve prazer aqui. imenso. Exatamente. E eu tenho o imenso prazer de estar sempre com ele, porque ele é um cara que está conosco desde do início do projeto. Quando o Stratos veio em 2017, a gente trouxe o André. André, ele criou algumas ferramentas muito interessantes, que é o BBM Summit, que é um pouco da cabeça dele, porque ele é doutor em engenharia e tal, mas ele criou um negócio chamado Somos Todos BBM, STB. E o Somos Todos BBM é um programa, é o maior programa inclusivo que eu já vi nesses 30 anos de carreira. É um programa que, em termos de custo, é um programa mais caro da empresa, mas ele consiste simplesmente no seguinte: num determinado momento, ele reúne todas as pessoas da BBM, toda a liderança da BBM, todos os managers, não todos os funcionários, porque seria impossível, aí você teria que tirar o motorista de caminhão. Dá mais ou menos 300, 400 pessoas durante 3 a 4 dias num hotel. Esse ano foi aqui em São Roque. Com isso, ele começa a passar para onde estamos indo, como estamos indo, que mudanças que nós fizemos na organização, que mudanças nós pretendemos fazer na organização e o que nós esperamos de vocês. E as pessoas são... Eu participei esse ano do evento Full e as pessoas são muito cutucadas para expressarem as coisas dela. Um dos pontos que a gente está tomando cuidado, porque ele é caro, caríssimo, não só em termos monetários, é o turnover. O turnover dentro das empresas de logística no Brasil, ele gira em torno de 25%, 30%, chega a mais de 50% na grande maioria das empresas. Dá para você imaginar que um a cada 2 funcionários, vai trocar no ano seguinte. Nós conseguimos reduzir muito o turnover nosso em cima desse Somos Todo BBM. Então, isso é uma ferramenta. Segundo,
o que você precisa começar a entender, o que é importante para o teu funcionário. Principalmente no segmento de chão de fábrica, que eu chamo, né? O teu funcionário não tem horas, em teoria, porque ele sai, ele não bate cartão, o funcionário já não bate cartão mais, né? Só muita coisa, mas ele vai embora para a casa dele e ele está ligado na empresa. Ele fica ligado na empresa. Como é que você trabalha isso? Você sabe que ele tem família, você sabe que ele tem outras coisas na vida, e você não pode exigir que ele dirija todos os esforços e forças dele para a empresa. Então, esse é um desafio que nós temos. Nós estamos fazendo esse trabalho já, eu vou dizer, há 4 anos. Cada ano que passa, a gente percebe os resultados, a gente reduz o nível de demissões da empresa, o nível de não é turnaround, mas o nível de turnover da empresa, e a gente melhora a satisfação. A gente abriu um canal de comunicação, a gente faz uma live por mês com todos os funcionários. Quem faz essa live é o CEO da companhia, é o presidente da companhia. Então, eu acho assim, a palavra-chave para a gente evitar é o engajamento. Disso tudo vai sobrar o quê? Vai sobrar 10, 15% das pessoas que realmente não estão interessadas em continuar com você, que vão mudar e vão continuar mudando. Excelente, não tem problema. Mas retenção das pessoas-chave, diminuição do turnover e aumento de nível de satisfação, ou seja, eu tenho orgulho de trabalhar nesse grupo. E isso a gente tem notado muito, muito, a diferença é muito grande. Que legal, Antônio. Aí tem uma perspectiva muito interessante que você trouxe, ou seja, o papel da liderança, o papel da organização, fazendo com que as pessoas elas percebam o ambiente de trabalho e sintam o ambiente de trabalho. Isso é muito interessante e entender principalmente o porquê dela estar aí. Ou seja, esse processo de comunicação, que é alguma coisa, por exemplo, que eu bato muito nessa tecla, eu faço alguns workshops dentro das organizações, e o que eu percebo muito é um problema muito sério de comunicação, tanto lateralmente quanto verticalmente, né? Então, esse é um processo bastante importante que as empresas precisam fazer, porque é muito triste, muitas vezes, você achar que o funcionário está super feliz, super contente, e, de repente, num dado momento, ele vai chegar para você e dizer, olha, estou indo embora, né? Que é um pouco do conceito do quiet quitting, ou então o camarada que faz o corpo mole, né? Ou seja, ele quer ser demitido, muitas vezes, ele não se demite, mas quer ser demitido, então acaba fazendo o corpo mole, e no final das contas a organização é obrigada a se ver livre dessa pessoa. Então, aí, qual o comentário que você teria em relação a isso, ouvindo aí as suas experiências, o Antônio? Primeiro, você usou a palavra que eu acho fundamental, que é a coisa mais deficitária nas empresas, no Brasil e no mundo. Você foi de grandes corporações, você sabe disso. Chama-se comunicação. A gente comunica muito mal. A gente, eu falo isso no sentido geral, acha que o que nós queremos está chegando à ponta e muitas vezes não está chegando à ponta. Então, eu propus um SLA para as pessoas, para começar a medir as pessoas. O que você espera de output das pessoas? O standard, que ele faça o que ele pode fazer. Esse é o standard, 0. Então, beleza. Então, está entregando o que você precisa. Aí você põe uma escala gradativa que vai até mais 100%. E você põe alguns parâmetros para que isso você consiga, entre aspas, medir. Então, esse funcionário, por que ele é tão excepcional? Porque ele tem uma entrega de 30% acima do standard. É difícil fazer isso? Não, não é. Não é. Quando você fala de pessoal no chão de fábrica, é fácil. O cara tem que carregar 20 caminhões, tem que levar
fazer com que ele saia no horário, e isso é simples. Agora, quando você fala no back-office, como é que você mede a pessoa? Como é que você mediu a pessoa durante a pandemia? Então, quando o cara é de projeto é fácil, você tem um tempo de entrega do projeto e tal. Será? E o projeto, com que qualidade saiu? Aí entra nesse SLA que nós estamos falando. Então, a gente está propondo um pouco de revolução em cima disso, que é entender, a partir disso ele nos força a entender as pessoas, e a partir disso ele nos força a que a pessoa entenda melhor as empresas. Então, a gente, toda vez, nós estamos em fase de fechamento de orçamento, como a maioria das empresas no Brasil. O que será do Brasil no próximo semestre e o ano ainda é uma grande incógnita. Nós estamos cheios de esperança. Nós não podemos cometer o quiet quitting no Brasil. Só, entendeu? Mas a gente está numa fase um pouco obscura. A gente tem números, a gente usa benchmarks e tal. Mas algumas certezas nós temos. Nós temos que reduzir o turnover, nós temos que melhorar o output de cada pessoa e nós temos que ser a empresa que eles tenham a felicidade de trabalhar conosco. Se você não conseguir isso, meu amigo, pode esquecer, você vai ter uma empresa comum, vai cair na vala comum. Eu costumo brigar, Paulo, e você já brincar, não, eu costumo falar uma coisa e você já é de tecnologia há muito tempo, que quem não digitalizar, porque tudo isso passa por digitalização, quem não digitalizar em 5 anos estará fechado. Ponto. Ou vai fazer parte, né, daquilo que é muito famoso hoje, você está orbitando em torno de um grande, ou vai estar fechado. Então, a gente entende que digitalização é a palavra-chave para você poder fazer coisas desse nível, medir seu standard, classificar e nos classificarmos. Aliás, você trouxe um ponto extremamente interessante, Antônio, é o seguinte, as pessoas precisam buscar coerência. Normalmente, quando nós nos autoavaliamos, fazendo aquele exercício do autoconhecimento, se nós tivermos que colocar no papel, com muito mais facilidade, nós vamos colocar os nossos pontos positivos. Muito, muito comum isso, ou seja, é mais fácil a gente dizer aquilo que nós sabemos fazer, que podemos fazer, qual é o nosso potencial, o que que nós conhecemos. Quando nós somos, de alguma maneira, desafiados a colocar os nossos pontos negativos, você fica pensando, puxa vida, mas qual é o meu ponto negativo, né? O que colocar aqui? E eu diria, dentro das linhas que você colocou, Antônio, que a pessoa razoável, né, tanto no papel de liderança ou operacional, né, ou plano tático, é exatamente aquele que consegue, com maturidade, identificar qual é o seu ponto fraco para poder trabalhar o ponto fraco. Né? Então, essa é uma perspectiva bastante interessante e que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Você falou aí pela parte de tecnologia, a minha experiência em tecnologia, e eu também fui vendas, viu, Antônio? Então eu juntei a parte de supply chain, tecnologia com vendas, e não sei dizer para você o que saiu, mas saiu alguma coisa aí, né? Então, a experiência de supply chain, tanto do ponto de vista de liderança, eu estive lá no chão de fábrica, no chão de depósito, então essa experiência eu carrego comigo. Antônio, nós estamos chegando no final aqui da nossa prosa. É um assunto fantástico que você trouxe aqui. Eu queria ouvir mais a sua experiência, dando dicas para as pessoas. Como enfrentar essa realidade? Você falou, poxa, a gente não gostaria que isso, de alguma maneira, assolasse o Brasil, né? Lá fora a gente sabe que isso está começando bastante forte e, no final das contas, vai chegar aqui. Nós sabemos que hoje as pessoas estão muito mais enveredadas ao empreendedorismo, gostam mais do empreendedorismo do que muitas vezes trabalhar dentro de uma organização e ter um chefe, né? Dado esse contexto, né, eu queria ouvir um pouco mais de você. Tá, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou pegar a sua última frase, que as pessoas gostam mais de empreender do que trabalhar em organizações. Sabe por quê?
Porque as organizações trouxeram muita instabilidade. Você lembra, você trabalhou em 2 ícones, eu trabalhei em 4 ícones no mundo, empresas no mundo, como é que nós nos dirigimos aos nossos colaboradores e o que acontecia na realidade quando um problema qualquer derrubasse os valores da ação sua na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de Londres ou na Bolsa brasileira. Então, o que eu tenho visto é assim, as pessoas, elas hoje procuram bem-estar. E não adianta dizer que não dá para combinar. Eu tinha um chefe na Ryder, chamado Greg Swinton, nunca vou esquecer dele, porque uma das coisas que eu vi difícil, era o cara mais católico que eu conheci na vida. E era um CEO da empresa mundial. Ele falava assim: Deus, família, empresa. Esse é o trinômio que você não pode abrir mão. Primeiro Deus, segundo família, terceira empresa. Se a gente, eu diria assim, eu faço desse mantra que o Greg Swinton tinha, as minhas palavras, não como conselho, mas que a gente pense sobre isso. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa nada. Tem um ser maior. Agora, nada mais importa, tem uma família sua que você tem que olhar para ela. Sabe? Aquele orgulho que eu tive, que você também deve ter passado por isso, orgulho, eu tive ano que eu fiz 240 viagens. Se você olhar, o ano tem 365 dias, eu viajei quase o ano inteiro. E nisso, você tem uma mulher forte atrás, olhando os teus filhos e tal. Por sorte, por sorte. Então, eu esqueci família. Eu acho que hoje você não pode esquecer família. E a empresa. Esse é o trinômio que faz com que nós, efetivamente, sejamos felizes, porque nós temos para quem recorrer num plano maior, porque nós temos uma família que, quando você volta, te recebe de braços abertos, e porque você tem uma empresa que você tem prazer de levantar às segundas-feiras, às 6 horas da manhã, para estar na empresa às 8. Então, se você conseguir tirar isso dos seus funcionários, se você conseguir colocar isso na sua cabeça, com certeza sua empresa irá melhor e com certeza você se sentirá muito melhor com referência ao mundo que é o único, né, que a gente habita. Fantástico, fantástico, Antônio, gratidão enorme pela sua contribuição aqui, muito bacana mesmo. Antônio, meu caro amigo, ao infinito e além, gratidão enorme pela sua presença, Antônio. Prazer, eu estou sempre à sua disposição, Paulo, e parabéns eu sei que é difícil isso, por esse empreendimento que você já faz há algum tempo, e eu espero que ele só continue crescendo. Naquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu puder fazer, dentro do conceito que você faz, pro bonus, né? E eu acho que todo mundo sabe o que significa isso, eu estou à sua disposição. Conte comigo sempre. Gratidão, meu amigo, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, irmão. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!